Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Vencer o Desamor. Mas antes, por favor, eu peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Quinta-feira, 22 de dezembro. Álvaro diz a Ariadna que está disposto a se responsabilizar pelo filho dele. Ariadna diz que aquele não é um lugar e nem um momento para conversarem, e que é algo em que ele tem que pensar muito bem. Ariadna diz que é melhor ele ir embora e os dois conversarão depois. Medusa diz a Cassandra e Ariadna que depois que foi violentada, a sua vida mudou. Ela não queria sair e não queria fazer nada. Ariadna diz a Medusa que graças a tudo que ela lhes contou, ela vai poder escrever a sua história e sabe que vai chegar ao coração de muita gente. Bárbara diz a Daphne e Ariadna que como Calisto está foragido, Lino vai estar pendente delas, porque elas morando sozinhas precisam de um homem que cuide delas. Calisto liga para alguém, diz que já está cansado e que agora mesmo está voltando para a cidade. Álvaro diz a Ariadna que não vai voltar com a Olga e que é ela quem importa para ele. Álvaro diz que Ariadna é o melhor que aconteceu na vida dele e ele não vai se sacrificar. Ariadna pede para Álvaro entendê-la, diz que o ama muito, mas não vai se expor para terminar com o coração quebrado. Linda diz a Eduardo que sente que não tem tido tempo para os dois, que tem sido muito exigente, mas promete que vai mudar. Ao ficar sozinho com o amigo, Eduardo diz a ele que vai pensar em algo para que Linda decida deixá-lo. Bárbara diz a Álvaro que ele já pode ficar tranquilo, porque Lino vai fazer companhia para elas. Álvaro conta para a mãe que o filho que a Olga está esperando é dele. Bárbara não acredita e diz para Álvaro não cair na conversa de Olga. Álvaro diz à mãe que ser pai é o que ele desejou toda a sua vida, mas isso não quer dizer que ele vai voltar com a Olga. Eduardo manda uma mensagem para Ariadna, dizendo que ela não sabe o quanto ele se arrepende por não estar com ela. Álvaro diz a Olga que vai se responsabilizar pelo filho deles, mas o que havia entre os dois já acabou e não há modo de recuperá-lo. Álvaro diz que já encontrou a pessoa que sempre buscou e não vai deixá-la. Olga diz que se Álvaro já disse tudo o que queria, pode ir embora, mas que ali ele não voltará a entrar mais, nem mesmo para ver o filho. Ariadna fica irritada ao ver a mensagem de Eduardo. Olga diz a Álvaro que se ele não estiver com ela, também não ficará com o filho dela e ameaça ir embora do país com o filho. Mulherzinha indecente, suja, nojenta, usar o filho que é de outro homem para prender o ex-marido. Álvaro diz que tem direitos como pai. Olga manda ele ir embora e pensar muito bem na decisão dele. Ariadna pergunta a Medusa se ela acha que o homem que a violentou voltou a segui-la. Medusa diz que não e pergunta se Ariadna acha que pode ser o mesmo homem que a agrediu. Ariadna diz que pode ser, que há muitas coincidências, mas ela vai continuar pensando. Bárbara procura a Olga e exige uma prova de paternidade. Olga diz a Bárbara que fazer o exame durante a gravidez seria arriscar a vida do bebê, e isso ela não vai fazer, mas jura que o filho que está esperando é do Álvaro. Olga diz a Bárbara que depois que o bebê nascer fará o exame de DNA. Olga pede para a Bárbara ajudá-la a convencer Álvaro a voltar com ela e promete que fará o que for preciso para que ele tenha com ela a felicidade e a família que eles não puderam ter antes. Bárbara diz a Olga que está bem, que vai falar com Álvaro. Eduardo diz à mãe que se arrepende de ter deixado tudo o que deixou no México para ir para Los Angeles. Eduardo diz que queria começar do zero, com a Suari e o seu Tadeu. Sem vergonha, safado. Depois que roeu o osso até da Linda, né? Não quer mais a mulher, agora quer a mulher e o filho de volta. Vai ser covarde, sem vergonha lá longe. Bárbara diz a Eduardo que a Olga também está muito arrependida e agora quer recuperar o Álvaro. Daphne deixa os filhos aos cuidados de Gemma e sai para se encontrar com Gael. Bárbara tenta convencer Álvaro a voltar com Olga. Bárbara diz que Álvaro não pode ser tão egoísta e que agora o que importa é o bebê que está a caminho. Gemma se encontra com Jimmy no parque. Chateado, Jimmy diz que está mal porque já viu que ela não quer andar com ele.
Gema diz que gosta muito dele, mas pede para ele entendê-la, porque ela tem medo. Gael beija Daphne. Ela começa a se lembrar do falecido marido e não consegue ficar com ele. Gael pergunta o que aconteceu. Daphne diz que não pode e que tem medo de que alguém veja os dois ali. Álvaro conta para Ariadna sobre a conversa que teve com Olga. Álvaro diz a Ariadna que ama muito ela, mas a prioridade é o filho dele e ele sente muito. Gema se distrai conversando com Jimmy. Clara desaparece. Ao se dar conta que Clara não está ali, Gema se desespera.